Meus caros amigos e minhas caras amigas, estamos de regresso para mais um episódio, o sexto, deste cantinho do Benfica no 00, e esta semana temos um programa, um episódio que quase que se pode dividir naquela célebre pergunta, e aproveito para chamar também já à conversa o meu estimado amigo João Paulo. Ora viva, João Paulo. Olá, viva, boa tarde. Antes de dizer sobre o que é que vamos falar, vou-te fazer uma pergunta que eu acho que se aplica a este episódio. Tenho uma boa... Sorry, but I don't speak Dutch. Eu pensava que a malta não ia perceber, É mas... só para ver se, reparem, aquela... Estão a ver ali nele? Não é em mim, eu estou como outro. Tu vieste tudo muito bem, tudo dizendo, bem. sim, pronto, e vou tirar já isto a limpo, então antes de mais nada, já que tu reparaste e que tu não falas Dutch, não vamos fazer o programa em irlandês, não não? te preocupes, mas pronto, vamos lá tirar já isso a limpo. Eu gosto muito do Ajax, sempre gostei muito do Ajax, ontem gostei muito do resultado, mas decidi trazer uma das sweats mais bonitas que eu tenho em casa. As coisas mais bonitas acima desta só mesmo as camisolas do Benfica, mas em gesto de solidariedade para com um momento muito difícil do Ajax, decidi trazer esta bela suéte. Portanto, não há aqui provocação absolutamente nenhuma, mas antes empatia e simpatia para com o Ajax. Não, eventualmente era o que eu estava a dizer, eu só não sei se o meu será mais XL, mas depois a gente vai falar sobre isso. No final, tu tens um preço, como se costuma dizer. Portanto, Mas tirei-te o raciocínio, tu ias dizer tiraste. pergunta. Não, antes, eu vou-te fazer uma pergunta. Ok. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. Qual é que queres ouvir primeiro? Pá, normalmente a malta diz que começa pelas más, mas eu não, vou começar pelas boas. Vais começar pelas boas? Boa. A boa é que ganhamos um jogo na Liga dos Campeões. Ganhamos em Amsterdão. A 0 já não vamos. Portanto, finalmente temos aqui um jogo positivo para falar. Já estão os haters nesta altura a fazer cliques e a mandar bocas. Não estou nada. Isto é tudo uma família e estamos todos sempre de acordo. Portanto, a boa notícia é que ganhamos. Finalmente na Liga dos Campeões. Queres saber qual é a má? Não. Mas ok. Vais ter que saber. A má é que este episódio, infelizmente, ainda engloba o jogo de sexta-feira. Que apesar de termos ganho, parece que perdemos. E portanto, vamos ter que falar também do jogo com o Atlético no Restelo, do terremoto que José Mourinho provocou ainda maior do que da primeira vez. Portanto, vamos ter que falar sobre isso, infelizmente. Mais para a frente, vamos olhar ainda para o jogo da Choupana. Eu já ando com a app da meteorologia aberta para ver se vamos ter nevoeiro ou não, mas final de novembro, 6 da tarde, está mais que não precisas da app, não é? Porque este vai ser um jogo que só termina lá para janeiro. Portanto, mais para a frente no episódio vamos falar disso, mas tema número 1, inevitável, até porque é o mais fresquinho e o mais recente. O Benfica ganha em Amsterdão, consegue reabrir, de certa forma, aqui uma janela que o próprio José Mourinho já tinha dito que, e tu saberás isto melhor do que ninguém, que a matemática ainda estava do lado do Benfica, do nosso lado, de certa forma, mas eu queria começar pela outra questão, que vai engatar depois quando falarmos do jogo da Taça de Portugal. Urgia e havia a necessidade de uma mudança comportamental da equipa do Benfica. Vamos começar pelo básico. Achas que isso aconteceu? Confesso que quando começa o jogo, diria que os primeiros 20, 25 minutos, sim. Aliás, o Mourinho reconhece também que houve uma parte, no fim da primeira parte, em que o Benfica teve mais dificuldade em controlar o jogo, e eu concordo com ele. Foi o momento mais crítico de todo o jogo. Eu acho que o Benfica começa bem o jogo. E, de facto, parece uma diferença de comportamento da equipa. Eu não gosto muito de utilizar a questão da atitude. E passo a explicar. Eu acho sempre que os atletas dão o seu melhor. Tenho dificuldade em aceitar, e já o disse aqui, por isso é que eu não vou muito na linha do raciocínio que o Mourinho está a colocar em cima da mesa. Eu acho que os atletas esforçam-se dentro do que podem, as coisas podem correr melhor, podem correr pior. Não gosto de falar sobre atitudes, porque eu acho que se há um jogador que não tem um dia atitude para jogar no Benfica, ou em qualquer equipa, esse jogador não pode fazer nunca mais parte dessa equipa. Certo. Porque a atitude é algo que é intrínseco à tua forma de estar, e muitas vezes nós confundimos até... Se bem que, e desculpa de força o raciocínio, o Mourinho anteontem, antes do jogo, nem foi no pós-jogo, foi no pré-jogo, na flash, diz uma coisa que até pode indicar o contrário daquilo que estás a dizer, que é: há jogadores que sabem o que é jogar a este nível, há jogadores que sabem o que é representar um clube como o Benfica, há outros
que não... Há jogadores que nascem com essa competitividade natural dentro deles, outros não. É preciso ensinar-lhes e depois acrescenta e outros nunca chegam a aprender. Isso. Mas se calhar então temos que ter em atenção as palavras que estamos a usar. Porque eu acho que muitas vezes o ter atitude significa que há uns que querem e que não querem. Ora, o Mourinho com essa explicação o que diz é: há uns que conseguem de forma inata, há outros que aprendem e há outros que nunca vão conseguir. E eu aí se calhar chamaria mais qualidade, intensidade, chip mental, não somos todos iguais, não é? Porque pensemos nisto. E abrindo já a questão com o Barreiro, eu tenho sempre tendência... Quando nós estamos a falar dele, como ele não é nenhum... Como é que tu sabias que eu ia falar do Barreiro assim? Não, deduzo. Porque ontem também foi um dos jogadores em destaque, sim, naturalmente. Sim. Muitas vezes associamos àquele tipo de jogador a questão da garra, da intensidade. Eu creio que um jogador, por exemplo, que era completamente o oposto dele, como o Mantorras, um jogador como o Darwin, para colocar a fasquia. Ou se quiser ir para outros jogadores como foi o Fábio Coentrão, que muitas vezes eram jogadores de raça, de entrega, já para não ir falar do Veloso ou do Álvaro. Muitas vezes nós associamos a entrega, a atitude aos jogadores que não são tão bons e que pronto, ok. E eu não gosto de colocar a coisa assim, porque há jogadores que têm muita classe e que também têm atitude, também têm intensidade, não é? Portanto, eu acho que uma coisa e outra são diferentes. E eu acho que o José Mourinho... Já estás a desmontar o meu raciocínio. Repara, como é que estou a responder mas pensa comigo. Eu acho que o José Mourinho, quando diz um determinado jogador nunca vai ter, ou um determinado jogador pode ter, eu acho que é natural que um jogador que joga, por exemplo, connosco aqui ao fim de semana ou entre um jogo de amigos, pode estar mais desconcentrado, pode passar a bola mais devagar. Na Champions, não. Na Champions sabe que quando falha vai sofrer um golo. Claro. Porque os outros adversários também jogam melhor, correm mais, são mais concentrados. E eu acho que muitas vezes pode ser esta a questão do chip. Uma questão de concentração. Se for atitude competitiva, estou de acordo. Agora, nunca quero crer... E o Mourinho falou sobre o Ivanovic, não é? E diz, sobre ele eu não tenho nada a dizer, ele tem sido impecável. Mas não é isso que nós sentimos no jogo. Não, de todo, não é? De todo, não é? E portanto eu acho que se calhar valia a pena refletirmos sobre o que é que as palavras significam, para ver se estamos todos a dizer as mesmas coisas. Não é? Mas vamos pegar neste assunto mais à frente, sim, quando recordarmos o jogo da Taça de Portugal. Mas nessa sequência tivemos... Primeira parte, os primeiros 20 minutos. Exatamente, tivemos os primeiros 20 minutos muito bons, mas depois parece-me normal numa equipa que não atravessa... Aliás, duas equipas ali que não atravessam um grande momento emocional e psicológico, consequentemente desportivo, embora me pareça que o problema do Ajax seja ainda mais profundo do que o problema do Benfica. Mas vamos falar, e já tocaste na questão do Barreiro, é o homem que entra, na ausência de Luque Bacchio, que está ausente por lesão e, portanto, Mourinho, não tendo extremos, ou melhor, ele tem extremos, e, portanto, podemos aqui começar a interpretar também para quem é que foi aquela mensagem, porque não terá sido só para Ivanovic, porque foi o jogador que saiu ao intervalo no Restelo. Mas vamos falar de Barreiro e eu queria acrescentar aqui a minha opinião sobre isso, embora tu tenhas realmente colocado em cima da mesa uma perspectiva que eu não tinha, ou melhor, já me tinha passado pela cabeça, mas que realmente é válida, que tem a ver com, nós associamos muitas vezes o jogador abnegado e de entrega a um jogador com menos qualidade técnica, mas há jogadores que têm as duas coisas, e o Benfica tem história, e jogadores com história no Benfica que têm as duas coisas. Mas isto não invalida, e eu ontem percebi que o universo Benfica tem uma relação com o Barreiro que não é unânime, isso já sabíamos, que tende a olhar para o Barreiro um bocadinho mais pelo lado negativo do que pelo lado positivo, e eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber isso, porque é de facto um jogador que não é um prodígio técnico, não é um jogador que obviamente fará a diferença nos momentos de maior aperto, mas perante aquilo, e é aqui que entra o raciocínio, que Mourinho apontou, com palavras que podem ser interpretadas de uma ou de outra forma, mas parece-me que foi claro, Barreiro é um jogador que tem espaço neste Benfica. E eu deixo uma questão, nem todos os jogadores do Benfica têm que ser Maradonas ou Messis. E eu acho que é perigoso, e eu sei que a nossa tentação de olharmos para o passado e para a qualidade dos jogadores que o Benfica teve ao longo da sua história é grande, em grande parte justa, mas é um perigo
porque estamos em 2026, o futebol mudou, a capacidade do Benfica ter esse tipo de jogador se calhar é mais difícil e, portanto, esta tentação quase de nos tornarmos elitistas no tipo de jogador que queremos no Benfica pode ser prejudicial. E eu acho que um jogador como o Barreiro, nesta equipa, que tem muitas lacunas, tem muitas dificuldades e, segundo o José Mourinho, tem problemas de atitude competitiva, acho que o Barreiro é um jogador fundamental no atual plantel do Benfica, como se percebeu ontem. Vai ter jogos maus, vai cometer erros, vai ser senhor, mas pelo menos tem aquilo que, ironicamente, muitos de nós, e eu incluo-me nisso, criticam assim que as coisas correm mal. Qual é a primeira crítica que nós fazemos à equipa quando as coisas correm mal? Não deram tudo, não sentem a camisola, não fazem aquele metro a mais para ganhar um duelo. É verdade, é a primeira crítica que fazemos aos jogadores. E depois temos alguém como o Barreiro, não serve. Porque tem isso, mas não tem a qualidade técnica. Mas eu ia dar um exemplo que acho que corrobora tudo o que tu acabaste de dizer. Pensemos no Richard Rios ontem, quase a acabar o jogo, quase a acabar... Sim, há um determinado movimento que o Benfica faz de ataque que podia ter dado gol para o Benfica, e ele faz a condução sobre o lado esquerdo e depois volta para trás e de repente do nada lembra-se de mandar um charuto quase para o nosso meio campo, ou mesmo para o nosso meio campo, não sei exatamente onde é que a bola, que dá um ataque do Ajax que podia ter. Que só por acaso não dá gol. Uma situação... Ora, exatamente. Isto é uma desconcentração competitiva. É de um jogador que eu não tenho dúvidas da entrega. O Rios é aquele jogador que quando é preciso fazer um carrinho faz, que vai feito louco à linha, não é? Portanto, do ponto de vista da entrega não tem nada. Agora, do ponto de vista racional, como médio, o único sítio por onde um médio não pode fazer um passo é aquele. Só se ele tiver a fazer alguma demonstração, para depois o Benfica usar como vídeo, como não se joga, não é? Porque de facto aquilo não faz sentido. E eu não beijo e agora já foi o meu sotaque do Porto muito forte, mas é que eu sou do Porto, eu não beijo. Quem nunca? Eu não vejo o Barreiros a fazer esse tipo de erro. Ele é competitivo e a palavra não é esta, mas não está a ocorrer outra, é cirúrgico. O que faz? Sim. Se faz coisas brilhantes, ontem marca um grande golo. Marca um grande golo. E uma jogada, e a jogada. E a jogada em si... 1-2-1. Eu conheço o Barreiro, se calhar, um bocadinho melhor do que a grande maioria visto antes na Bundesliga. Portanto, acompanho o Barreiro há muitos anos, numa equipa média, pequena da Bundesliga, que era o Mainz. Mas é um jogador com conhecimento do jogo absolutamente extraordinário. Aquilo que tu estavas a dizer, alguém que é muito racional no jogo, o que acaba por ser uma antítese, porque ele depois é emocional na entrega, é um jogador que realmente dá tudo e deixa tudo em campo, mas eu acho que ele tem qualidades que a mim, e eu estou à vontade para falar disto porque eu elogiei o Barreiro quando ele veio para o Benfica, logo naqueles primeiros jogos de pré-temporada, ainda com o Schmidt. Pareceu-me que é um jogador, parece-me, não é pareceu-me. Um jogador de plantel, eu estou de acordo. É isso. Mas também te digo, com toda a sinceridade, agora vais dizer aquilo que disseste em off, não é? O 11 do Benfica, que eu imagino que é o 11 do Benfica, não tem jogadores como o Barreiro. É o que eu imagino. Se me perguntas, mas neste Benfica que nós temos hoje, pensemos como é que o Benfica acaba o jogo ontem. Assim, em linguagem muito simplista, vamos dividir os jogadores entre aqueles que defendem e aqueles que atacam. Embora hoje... Sim, e o Mourinho faz essa crítica, eu acho que parte da crítica do Mourinho tem a ver com essa visão do jogador que é extremo, mas tem que atacar, mas tem que defender. Portanto, eu se calhar vejo muito mais aqui o Sheldrip e o Prestiani a serem colocados em causa pelas declarações do Mourinho. É assim que eu agora estou a entender. Eu acho que ontem, e podemos começar... A partir de ontem, não é? Exato, podemos começar aqui a falar dessa questão, exatamente. Parece-me que foram dois dos... Não é? Parece. Sim. Agora, se o Mourinho também... disse isto, e agora vai tentando explicar aos poucos, também é verdade que quando um bom comunicador fala, não precisa de vir a explicar a seguir o que disse, mas pronto. Eu admito que possa ser isto. E o Benfica ontem acaba o jogo praticamente só com gente que defendia. E esse não é o Benfica que eu gostava de ter. Não acho que seja esse o Benfica, que seja o Benfica europeu que eu quero. Mas face às circunstâncias, ontem não é preciso ganhar, ganhamos. É isso. E aí, engato já aqui a pergunta seguinte, porque não sendo, e já falamos aqui muitas vezes do jogo do Dragão, acho que o jogo do Dragão é uma referência, é um ponto de referência para o momento atual importante, porque acho que estamos todos de acordo que não é o Benfica que queremos,
mas que se calhar no contexto que vivemos é o Benfica que precisamos para ir alcançando objetivos, ou pelo menos mantê-los vivos. E parece-me que depois do Dragão, em que o Mourinho prepara a equipa como tem que preparar para sair de lá vivo, depois de Guimarães, a mexida ao intervalo que muda completamente o figurino do jogo do Benfica e que coloca o Benfica claramente em superioridade no Dom Afonso Henriques. Ontem percebeu-se também que com essa mexida aos 80 minutos, e podemos falar depois também sobre isso, quando passa por um sistema de 3 centrais e fecha ali completamente aquele caudal que o Ajax tinha, porque o Ajax criou várias oportunidades de golos, ameaçou várias vezes o empate. Eu acho, por exemplo, que o meu MVP era o nosso guarda-redes. Faz uma exibição. Ontem, acho que já o criticou muitas vezes, ou já o criticamos várias vezes. Ontem é alguém que segura o resultado. E depois Mourinho parece-me perspicaz ao fechar a porta. E o Benfica faz o 2-0 já num período em que o Ajax já não criava grande mostra, muitos fatores, obviamente, o cansaço, a questão psicológica, mas Mourinho ontem pareceu-me outra vez que mexeu bem. O mexer tarde vai entrar naquilo que estamos a falar, não é? Ele não confia no plantel, ficou claro. Ele faz 3 substituições, não esgota as 5, sendo que 2 é nos descontos. Sim. Portanto, sim, as 2 últimas quase não contam. É para queimar tempo, vamos jogo, usar aqui a expressão, não é? E tu pensa, nós estamos o jogo todo em campo com o Enzo, o Rios, o Fred e o Barreiro. Eu estou sempre... Parece-me que é excessivo para uma equipa que quer ter dinâmica para ganhar o jogo. Portanto, quando começa o jogo eu penso, mas isto são médios a mais. Quer dizer, quem é que vai levar a bola para a frente? Quem é que vai criar rupturas? E o meu raciocínio para inverter este pensamento é sempre, ok, espera, o Benfica vai fazer pressão alta e nessa pressão alta vai recuperar a bola cedo e já não precisa de tal jogo de organização. O que é verdade é que também fizemos isso bem, acho eu, no início do jogo, mas depois fomos perdendo muito. Isso. Sim. E houve ali momentos em que eu achava que se calhar se entrassem os alas, mas depois o Mourinho na flash interview, ou já na conferência de imprensa, não me lembro, fala sobre isso e diz ele, se eu tenho jogadores alas que me esticassem o jogo e que me fizessem esse jogo que por um lado para a frente, mas por outro lado para trás, que tenham essa capacidade, mas ele não completa a frase e eu fico com a sensação que ele diz, eu não tenho. Se eu não os tenho eu não posso fazer isso. E o que é verdade é que o Benfica acaba o jogo de uma maneira um bocadinho estranha, porque temos 3 centrais, um defesa direito e um defesa esquerda, vamos dizer as coisas assim, 4 médios, todos eles a defender, de marcha atrás e mais nada. Não é? E esta é, para mim, uma forma pouco habitual de ver o Benfica. Dirão assim, bom, mas se os próximos 3 jogos do Benfica na Liga dos Campeões jogar desta maneira e ganhar os 3 por 2-0... Onde é que está o papel? Está perfeito. Onde é que está o papel? E não nos vamos apurar diretos. Eu estou convencido é que a jogarmos assim com o Nápoles, e tu irás falar sobre o Nápoles, a jogarmos assim com o Juventus, a jogarmos assim com o Real Madrid, estaremos mais perto de perder. Não fazemos 9 pontos seguramente. Pois é, essa é a minha dificuldade, é esta atitude. Agora, se isto for, não, o Mourinho preparou o jogo, este jogo em concreto, com esta estratégia resultou, acho que sim, ganhamos. Mas não é muito surpreendente. Não é. Isto é o Mourinho. Exatamente. Mourinho a ser Mourinho. Era aí que eu ia resumir. Ontem também, eu não quero fazer disto um tema, porque eu não sei se é um tema sequer, até porque Mourinho já tinha provado o contrário. Ontem voltamos a ter António Silva e não o Tomás. O Tomás entra depois, é ele o primeiro a entrar aos 80 minutos para a linha de 3 centrais, que é uma linha de 5, que era uma linha de 5. Achas que vale a pena estarmos aqui a interpretar alguma coisa ou foi só circunstancial? Então acho que terá sido circunstancial. Eu também acho que sim, não é? Acho que sim, até porque com o Mourinho o Tomás passou a ser mais titular do que o António, e o António, à semelhança se calhar do Turbino que nós criticamos e apontamos os erros, fez eu diria mesmo até um excelente jogo, muito assertivo, a dar muita estabilidade à linha defensiva. A verdade é que ganhamos e agora vamos entrar aqui no setor que é mais teu. Vamos fazer contas, não é? Embora tu já tenhas levantado aqui um bocadinho o véu. Deixa-me fazer aqui uma coisa, porque nós começamos isto invertendo e nem me deixaste fazer a pergunta que eu tinha que fazer, mas eu não me esqueci. Pois foi. Porque a minha pergunta... Falamos tanto dela antes de gravar e depois avançamos. O Benfica Ajax... Só te lembraste agora ou tinhas isso aí? Não, já tinha pensado. Boa. Mas tinha pensado que antes, quando fôssemos fechar o tema Ajax... Sabes o que é que é?
Eu preciso de um iPad como o teu. Pá. O telemóvel é muito pequenino e todo óculos. Mas sabes que o facto de eu ter 51 anos já me dá alguma lucidez para perceber que não estou a ver bem. E portanto, como eu não vejo bem, isto já não vai lá do telefone. Eu estou na fase da aceitação agora. Aceita isso. Isto todo óculos, cara, tem que mudar a graduação. Benfica Ajax, quartos de final da Champions. Isto foi em 68-69. Nós vamos à Holanda. Na altura era Holanda, agora é Países Baixos. Um detalhe... Continua a ser no mesmo sítio, acho. É o mesmo sítio. É. O Ajax joga de azul. Há fotografias deliciosas sobre esse jogo. O azul do Ajax era um bocadinho estranho. E nós vencemos 3-1 nos Países Baixos. E depois eles retribuíram na mesma moeda e vieram ganhar 3-1 também aqui em Lisboa. Dizer-vos que jogava Eusébio no Benfica e Johan Cruyff no Ajax. O Ajax começa aí, se calhar, a grande equipa que eles tiveram começa nesse ano. Acontece que, tendo nós ganho 3-1 lá e perdido 3-1 cá, o sistema de desempate era um terceiro jogo. E, portanto, aquilo que eu vos pergunto para a malta depois ver no fim é como é que ficou esse jogo. E se quiserem saber também onde é que ele foi, também podemos falar disso. Mas fica aqui a pergunta, como é que foi esse jogo, esse terceiro jogo, e que foi a última vez que se disputou uma eliminatória nestes termos com 3 jogos. Fica esta pergunta para a gente continuar. E no fim também fica depois também aqui um esclarecimento. Um esclarecimentozinho. Porque eu e o João Paulo falamos sobre o episódio, mas deixamos sempre espaço para cada um fazer as suas interpretações e preparações. Há aqui sintonias. E há aqui uma sintonia que é muito gira, sem termos falado um com o outro. Antes das contas, queria também referir outra coisa, porque foi giro perceber também que o nosso último episódio foi muito bem recebido, porque se falou muito Benfica, falou-se muito de história, falou-se muito de coisas bonitas e falou-se dos jogos europeus fora de Portugal. Muita gente a recordar aquele célebre jogo de Dortmund, muita gente a falar do jogo de Liverpool, e ontem, sobretudo no final, mas houve um ou outro até durante o jogo, que malta que mandou mensagem a elogiar o ambiente na Johan Cruyff Arena por parte dos adeptos do Benfica. Hoje há muitos vídeos, alguns publicados pelo Benfica, outros por malta que lá esteve, a confirmar que foi mais um excelente away dos adeptos do Benfica. Realmente, e fico feliz pela nossa amiga Clara, que teve um batismo absolutamente extraordinário. Também era fácil de perceber, porque confirma-se a história. O Benfica só ganha o Ajax em Amsterdão, na Liga dos Campeões. Portanto, na Luz, em Portugal, nunca conseguimos ganhar. Lá as coisas correm um bocadinho melhor. Portanto, agradecer a essa malta que falou e que, sobretudo, nos deu esse feedback, porque, infelizmente, eu não estive lá. E tu também não, embora muita gente tenha confundido com pessoas. A não ser que o meu irmão gêmeo, que eu também tenha estado lá, o que eu não acredito, dadas as preferências clubísticas dele. Já tínhamos falado disso aqui? Não. Se calhar, avançamos. Não, mas eu posso falar sobre isso sem problema nenhum. Eu tenho um irmão gêmeo, não abrindo muito a janela à minha vida privada, mas tenho um irmão gêmeo com lugar anual no Dragão. Pois. Portanto, temos aqui uma rivalidade familiar muito simpática, mas está tudo bem. E agora lembras-me de outra coisa que eu devia ter feito no início. Mas hoje és tu que estás a furar o sistema todo. Todo. Não, mas eu nem tinha notado isto a ver se passava, mas agora com esta tua história eu vou ter mesmo que fazer, porque senão tenho problemas quando chegar a casa. Porque eu no último episódio disse que a minha mulher é portista, mas uma portista com uma alma e um espírito aberto e que vai comigo à luz e que até sabe o hino do Benfica. Ora, cá está, eu tenho um comunicado da minha mulher a dizer: rejeito veementemente essas palavras, não sei o hino do Benfica de cor e vou rejeitar e negar até ao fim da minha vida. Portanto, ela não sabe o hino do Benfica, portanto, ela é portista dos 7 costados e tem que fazer aqui esta errata, porque senão tem problemas em casa. Deixem-me só dizer-vos, porque eu comecei a participação aqui no canto do Benfica com conselhos matrimoniais. Foi. E vou-vos dar em primeira mão malta, levem isto muito a sério, que isto é para toda a vida. Vocês ou são felizes ou têm a razão. Malta, acreditem, não vale a pena ter razão, basta serem felizes, ok? Exato, sigam esta. Sigam. E espero que alguém faça o corte disto, porque isto é uma lei de uma vida. Tiveram aqui a prova ao vivo, que não é preciso ter razão, só é preciso ser feliz. É preciso ser feliz, exatamente. e eu andei uma semana, ia-me esquecer e, portanto, a infelicidade ia ser maior. Agora, contas e Nápoles. Vamos a contas. Tu viste o Nápoles ontem? Eu vi o Nápoles ontem. O que é que tu achas? Vamos começar pela questão mais difícil para eles, que é uma coisa absurda. Se nós achamos que temos problemas em termos de lesões, o Nápoles vive uma crise de lesões inacreditável.
tem 6 jogadores habitualmente titulares lesionados de longa data. O Kevin De Bruyne, por exemplo, é um deles, o Lukaku, o guarda-redes, o Meret, o Anguissa. Muitos jogadores estão de fora e, portanto, o Conte tem tido muitas dificuldades em montar ali um 11 que seja competitivo. Irónica e interessantemente, um jogador que nós conhecemos bem, que é o David Neres, que não é um titular ou não era um titular deste Nápoles, ganha o espaço agora um bocadinho por força dessas ausências, e o que eu vi ontem é um Nápoles que não é imbatível. Eles ganham 2-0 ao Karabakh, justo, mas a verdade é que o Nápoles permite que o adversário jogue. E isto é interessante porquê? Porque tu há bocado traçavas um bocadinho o ADN desta equipa do Benfica, e este Benfica europeu nos jogos difíceis, a forma como o Mourinho monta estrategicamente a equipa, e eu acho que podemos estar aqui perante um cenário em que Mourinho vai ter alguns dilemas, porque eu acho que se o Benfica jogar como Mourinho muitas vezes se resguarda neste tipo de jogos, o Benfica pode ter problemas com o Nápoles, porque o Nápoles é uma equipa que deixa o adversário jogar. E o Karabakh ontem teve períodos de posse de bola e de criação de jogo ofensivo significativo. E, portanto, o Nápoles dá esse espaço. Agora, o Nápoles é uma equipa que individualmente, e o Neres está numa excelente forma, o Noah Lang, que era um jogador que também tinha sido contratado ao PSV, um craque no PSV, estava a ter muitas dificuldades e agora com algum espaço. Portanto, o último terço é muito criativo. O Rasmus Højlund, que está cedido pelo United, que não foi feliz, mas também quem é que é feliz no Manchester United atualmente, está a dar boa conta de si. E depois, o Nápoles tem um jogador que eu acho que é, eu acho não, tenho a certeza absoluta, que é o Scott McTominay, o internacional escocês, e não ontem é ele que faz o primeiro golo, é ele que está na origem do autogolo que dá o 2-0 do Nápoles, e é um jogador absolutamente extraordinário e que fura linhas de uma maneira que o Benfica vai ter que estar alerta. Portanto, é um jogo para Rios, para Enzo, para a forma como o meio-campo do Benfica se comporta, estar muito atento, porque eu acho que é aí que está a grande força deste Nápoles, que se conseguir realmente transpor essas linhas, nos vai causar muitos problemas. Agora, eu acho que a jogar na Luz, perante aquilo que eu vi deste Nápoles, que defensivamente tem problemas, o Anguissa é um jogador que faz muita falta, o Benfica, se conseguir, e agora entra aqui o se conseguir pegar no jogo, se conseguir ter um Sudakov que eu ainda não vi, que pegue, que pense, que seja criativo, o Benfica acho que pode ganhar perfeitamente a este Nápoles, mas tem que ser um Benfica mandão, porque me pareceu ontem que o Nápoles permite que o adversário seja mandão, mas depois vai-te ferir se tu abris as brechas. E é aqui que eu acho que a estratégia do Mourinho, que se sente mais confortável, porque a verdade é uma, eu não sei se concordas comigo, olhando um bocadinho em retrospectiva desta temporada, e se calhar, ok, excluindo o jogo do Karabakh, que é um jogo de outra vida. Sim, claro. E a segunda parte de Newcastle, em que o Benfica vai abaixo fisicamente, os jogos na Champions, se calhar até foram, dentro do contexto Benfica, dos mais bem conseguidos. O Benfica, na primeira parte de Newcastle, podia perfeitamente chegar ao intervalo a ganhar. Em Londres perde um jogo que não devia e não precisava de ter perdido. Com o Leverkusen falamos aqui já sobre esse jogo. É um jogo que o Benfica perde 1 em 10 a jogar daquela forma. E agora em Amsterdão ganha, na minha opinião, bem. Portanto, eu acho que Mourinho pode ser um bocadinho mais ambicioso na recepção ao Nápoles. Agora, se tem os jogadores para aproveitar, e para aproveitar aquilo que o Nápoles permite, é outra questão. Pois eu vi o Nápoles, mas já foi para aí há 3 semanas, portanto eu não tenho assim muito presente. Mas quando vi o jogo pensei, não temos hipótese. Confesso. Eu acho, do que eu vi há 3 semanas, sim, o Nápoles pareceu uma equipa muito mais muito competitiva, forte. Atenção, é muito competitiva que o Benfica. Agora, nós jogamos em casa. Sim, é isso. E portanto é para ganhar. É isso. É? E eu reforço isso. Acho que se o Benfica for ambicioso e conseguir pegar no jogo, acho que vai criar problemas ao Nápoles. Se deixar que o Nápoles se sinta confortável, aí vamos ter dificuldades. Aí vamos ter dificuldades porque Neres e o Neres e o Noah Lang são alas que não são verdadeiros alas. Neste sistema atual do Nápoles, o Conte dá-lhes muita liberdade. E eu não sei como é que o Mourinho vai preparar o nosso meio campo. Se calhar até não sei se nos vai surpreender com uma linha de 3,
Não sei, mas não acho que o Nápoles seja imbatível. Agora não me ficaria surpreendido também se nós não conseguíssemos. Ou seja, isto é ganhar. quase, do ponto de vista das contas, eu acho que é jogo a jogo, não é? Não há outra maneira de ver isto. Mas eu acho que para nós. E agora este é decisivo. Eu acho que a dupla jornada italiana. É decisivo. O Benfica tem que a ganhar, senão, ponto final, parágrafo. Sim, até porque aquela coisa que o Mourinho dizia, que se calhar a 7 pontos chegava, basta olhar para a classificação para perceber que é quase impossível que alguém com 7 pontos... E infelizmente o Nápoles ganhou ontem, o que num exercício muito complexo de matemática, que eu não quero entrar, se calhar nem foi muito bom para nós, porque o Nápoles tinha 4 pontos, passou a ter 7, o gap ali para o 24º, ainda faltam jogos desta quarta, ficou um bocadinho maior, mas sim, é jogo a jogo, sabendo que a dupla jornada italiana eu acho que continuo com a minha referência. Eu achava que neste pacote de 4 jogos o jogo com o Ajax era aquele que podíamos ganhar. Não ficarei surpreendido se não ganharmos os 3 próximos jogos. E acho que nenhum Benfica ficará. Também não estou a dizer que os vamos perder, mas também não consigo achar que nós vamos fazer 12 pontos na Champions. Se o fizéssemos, eu ficaria completamente surpreendido. Sim, seria contra tudo aquilo que vimos até é agora. Razoável. Não é? Portanto, 9 pontos dará apuramento, é a minha convicção. Isso significa que nós, tendo 3, precisamos de 6. 6 é ganhar ao Nápoles e a Juventus. Pronto, os 3 do Atlético não servem. Olha que bela transição. Senão não há gente... Estás um profissional da coisa absolutamente extraordinária. Só nota que não é de rodapé nem é um pormenor, é um por maior. Para Manu. aqui, exato, olha, até são 2, exatamente. O Manu, eu vou falar dele mais à frente, mas sim, regressa à competição quase um ano depois. É verdade que foi só uns pozinhos, mas para eles... Mas é muito importante. Estreou-se na Liga dos Campeões, tinha jogado na Conference ao serviço do Vitória, e a equipa do Benfica na Youth League, que já está apurada, ganhou também limpinho. Não dá para trocar. Acho que não, quer dizer... Se desse a classificação, a gente trocava. É... Eu de Liga, a gente não avançava. Mas como isto é tudo Benfica, estamos bem, não é? Estamos bem. Portanto, vamos agora fazer distinção entre equipa sénior... E levando para a discussão do Twitter, que muitas vezes acontece, ou do X, como se chama agora, eu continuo a preferir ser o último da Champions que o primeiro da Liga Europa. Olha, esse tem sido tema. Tem. Interessante. Podemos aflorar aqui. Antigamente era mais interessante porque havia essa descida e das Champions. Agora não. Agora para ir já à Liga Europa pressupõe que tu nem sequer sejas campeão. A Liga Europa não é? É a segunda divisão. É, sim. Portanto, eu prefiro estar a jogar na primeira. Sem dúvida. Mas tem um tema interessante para um episódio seguinte. Ora, falar em primeira, vamos falar do Atlético, esse poderosíssimo colosso. Como é que eu vou? Exato. Nós temos que a nossa cadência de episódios tem que ser mais curta, que assim já não precisava de falar disto agora. Porque cá está, é a boa e a má notícia deste episódio. Não há como escapar ao jogo de sexta-feira. E eu vou-te fazer aqui uma pergunta que tu acho que já ao de leve tocaste e já deste a tua opinião, mas queria que aprofundasses isso, que é a forma agressiva como José Mourinho apareceu perante os mídia no final do jogo. Por esta altura, faz mais bem ou faz mais mal à equipa? A resposta em Amsterdão... Mas o Mourinho ontem volta a referir-se a isso. Sim. E pede algo do tipo, pelo menos terão que me dar o benefício da dúvida. Com 25 anos de treinador, acho que é a expressão que ele usa, haverá coisas que eu já sei fazer bem. Ok, Claro. Mas a mim, que me sento aqui para falar sobre o que eu penso em relação ao comportamento do treinador do Benfica, eu não teria feito aquilo e continuo a achar que não é a melhor forma, hoje em dia, de comunicar daquela maneira. Vi ex-atletas do Mourinho, do início deste século, dizer, mas no meu tempo, também em Belém, ele também fez coisas parecidas. Certo. Está tudo certo, exatamente, há 20 anos atrás. Hoje em dia, com o tipo de jogador que temos, porque eu acho que uma coisa é dizer isto sobre um jogador que foi formado localmente, o Manu. O Manu, e não foi para o Manu, porque certamente o Manu não teve nada a ver com isto. E vou referir o Manu porque eu não sei exatamente a quem é que se dirige isto. Dizer isto a um Manu não é a mesma coisa que dizer ao Sudakov ou ao Rios, dizer ao Prestiani ou ao Sheldrop, ao Pavlidis, porque estamos a falar de jogadores que são internacionais dos seus países, que já têm um percurso, o Prestiani e o Sheldrop não, mas
com alguma importância no seu país. E, portanto, este tipo de declarações, do meu ponto de vista, não acrescentam. Eu repito, sou muito mais pelo trabalho interno dentro do vestiário e não acredito que estas comunicações externas, depois vem aquela conversa do ser exigente, e nós não temos que ser exigentes, temos que ser exigentes no sítio certo. Eu não concordo com este tipo de motivação e não creio que traga resultados a médio prazo positivos. Com uma agravante, quer dizer, esta é, e nós falávamos disso a semana passada, esta é a atitude que tem vindo a ser habitual do Mourinho nas últimas equipas por onde tem passado. Sim. E essa ideia de a culpa é deles, não é minha, eu até compro isso se, como ele ontem tentou fazer, dizendo, mas nós perdemos um jogo em casa que não se devia ter perdido. O do Karabakh. Que é esse que está a atrapalhar as contas. Também é verdade, mas também temos que dizer que já aconteceram coisas da mão do Mourinho depois disso, não é? Sim. Nós a semana passada fizemos aqui uma reflexão. E não se esqueçam, nós estamos a falar de um jogo como o Atlético, gente. O Atlético é da 3ª divisão. Não estávamos a jogar em nenhum batatal, não estávamos a jogar num pelado dos anos 80. A equipa do Atlético não foi sequer agressiva do ponto de vista, porque às vezes acontece nestes jogos. Não. Jogaram um jogo pelo jogo. Jogou que o Benfica permitiu que o Atlético jogasse. E eu tinha notado aqui para não me esquecer, nos primeiros 10 minutos o Atlético tem 3 oportunidades de gol. Nós, distraídos, se nós não soubéssemos que jogo é que estava a acontecer, não sei se haveria muita gente a dizer que aquilo não era um jogo com 2 equipas da Primeira Liga. Sim. Fácil. Claramente. Ora, isto é um indicador de que alguma coisa não estava a correr bem no jogo do Benfica. Dirão que nos jogos da taça muitas vezes acontece isto. O Mourinho falou sobre o gigante, que às vezes... Sim. Isso é tudo verdade. Mas estávamos a jogar com o Atlético, não é? Pois. Portanto, eu estou convencido. A prestação do Benfica foi má. A intensidade foi desastrosa. O Mourinho pode dizer o que quiser, mas quem escolhe a arrumação da equipa inicial é ele. Certo. E quando ao intervalo a muda, ela falha porque ele escolheu mal. O responsável é ele. É evidente que ele diz que foram os jogadores que não quiseram. Sim. Pois é verdade. Mas também foi ele que preparou a equipa para aquilo. Se a equipa não estava preparada, o responsável é ele. Pois. E há aqui várias questões. Aquela coisa dos 3 centrais, sair à 3, essa conversa toda. Há aqui várias questões, e eu já quero engatar nisso outra vez, mas vou chamar porque, curiosamente, foi uma entrevista que saiu há 3 dias, e eu estou à vontade para dizer isso, eu concordo com grande parte, se não toda, linha de raciocínio que tu aqui apresentaste em relação ao José Mourinho. Acho que os tempos são diferentes, os jogadores são diferentes, os jovens de hoje em dia são diferentes, porque são jovens. Exatamente. Mas às vezes esquecemos, olhamos para um Pavlidis ou para um Ivanovic, para um Richard Rios, e parecem-nos realmente são miúdos graúdos, com 20 e poucos anos. comparados comigo e contigo, são miúdos, não é? No meu caso, para eu ser meus filhos, fácil. Alguns no meu caso também, não é? Eu vou fazer 40 anos, meus amigos. E às vezes esquecemos que são miúdos, né? De uma geração diferente, e eu concordo contigo. Mas, curiosamente, o Sami Khedira, antigo internacional alemão, campeão do mundo em 2014, jogou no Real Madrid ao serviço do José Mourinho. E no domingo, o Khedira, foi publicada uma entrevista do Sami Khedira a um jornal, a um podcast de um jornal alemão muito conceituado, e por mero acaso ele conta um episódio sobre o José Mourinho. E não defendendo eu José Mourinho, muitas das coisas do José Mourinho, e muito menos o José Mourinho dos últimos anos, eu acho que este episódio que ele contou e que eu vou contar aqui ajuda a explicar também um bocadinho as palavras de José Mourinho no seguimento do jogo com o Atlético e aquilo que José Mourinho realmente quer. Então o Sami Khedira explica como é que foi contratado pelo Mourinho no Real Madrid. Ele é chamado, o Mourinho liga-lhe. O Khedira até diz, o meu inglês na altura era muito macarrónico, e eu virei para o meu agente e disse, eu não vou ligar ao Mourinho porque nem pensar, vou-lhe mandar uma mensagem e depois logo vemos como é que a coisa corre. Eles lá conseguem um encontro, o Khedira vai à reunião com o Mourinho e o Mourinho faz-lhe uma pergunta, que é, quais é que são os teus objetivos e quais são as tuas ambições? E o Khedira diz, eu assino um contrato de 3 anos, quero ganhar 3 vezes a Liga Espanhola e 3 vezes a Liga dos Campeões. O Mourinho levanta-se e diz, assinem o contrato. E o Khedira, no seguimento, diz, ele não me fez uma única pergunta sobre o jogo, sobre mim, qual é a minha posição, a ideia para o futebol que ele tinha. Ele quis única e exclusivamente perceber qual era a minha mentalidade
e o meu foco ao ir para ali. O resto veio por acréscimo. E também o Mourinho já o conhecia, já sabia, não é? Sim, claro, lógico. Mas isto para dizer o quê? Que realmente Mourinho procura este tipo de jogadores e procura construir este tipo de plantéis nas suas equipas, e não sendo isto quase aqui uma defesa de José Mourinho, não deixa de ser interessante que o Khedira, obviamente não terá percebido o que é que aconteceu a seguir ao Atlético Benfica, o Sami Khedira, quero eu acreditar, mas ajuda a explicar, de certa forma, como é que Mourinho funciona. Agora, isso já foi 2014, há 11 anos. Não é? Mas pronto, Mourinho é assim e vamos ter que perceber que ele é assim. Sim, mas posso depreender das tuas palavras que o Mourinho em janeiro e no verão vai deitar fora o plantel que tem e vai buscar um novo. Pois. Ora, isso leva-nos para um campo de interrogações muito grande. Leva. Face ao investimento que o Benfica tem feito. Leva, e era uma das coisas que eu até podemos saltar já para aí. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos, não é? Já se fala do tal avançado, já se fala do extremo, que agora não sei se vão ser 2, porque o Luque Bacchio não sabe quando é que regressa. Fala-se recorrentemente num defesa esquerdo, porque o Obrador claramente já se percebeu que não joga com o Atlético, não joga com mais ninguém. A questão de janeiro, e é aqui que eu acho que entra a discussão, é a que custo é que se vai reforçar o plantel em janeiro? Porque o mercado de janeiro, se o do verão é caro, o de janeiro. O de janeiro... E nunca costuma ser um grande mercado. Não é fácil. Há casos sim, positivos pontuais. Sim, mas não é fácil tu chegares a janeiro e encontrares uma solução que encaixe perfeito num plantel que, em bom rigor, está a funcionar. Agora, também é verdade que face ao que vai acontecer até lá, também saberemos o que é que será feito nesse mercado. Pois. Porque se confirmar aquilo que são os meus prognósticos e que não são os melhores, eu estou a jogar no Totobola, não é à segunda-feira, não é? Pois. Se chegássemos aqui em fevereiro e falar sobre janeiro é fácil. Eu estou a tentar pensar o que vai acontecer antes e eu acho que estamos numa situação que não é boa. Eu estou convencido que não vai haver margem para comprar em janeiro a pensar nesta época. Pode eventualmente o Benfica ir ao mercado em janeiro a pensar na próxima época. Acho também que há aqui uma questão que tem a ver com a juventude e os jovens. Eu percebo isso tudo, mas também já o disse aqui mais que uma vez. A equipa B do Benfica está na última posição da segunda Liga. Uhum. São, sobretudo, jovens, é verdade. É uma equipa que basicamente já dá os primeiros passos a este nível. Também estou absolutamente convencido que a equipa B do Benfica há de ter uma classificação muito melhor do que aquela que tem neste momento. Mas também não estou a ver lá que de repente venham 4 ou 5 jogadores da equipa B, da nossa formação, a resolver os problemas todos da nossa equipa principal. Não acho que seja esse o caminho. O Mourinho tem feito esse esforço de comunicação, tem estado na fila da cantina, tem ido ver jogos, vai ver agora, etc. Eu percebo isso tudo do ponto de vista de comunicação. Se me perguntarem, há 3 ou 4 jogadores na formação do Benfica com capacidade de entrar na equipa principal, eu vejo isso com alguma dificuldade. Sim. E portanto, eu acho que estamos aqui numa encruzilhada que é difícil. Sem dúvida. Mas eu não tenho problemas nenhum em assumir isso. Se sentir como começo a sentir que esta época está perdida, não me preocupa nada em que em janeiro o Mourinho comece a preparar a próxima época. Sim. Eu prefiro que isso seja feita com estrutura e com cabeça. Agora, desde que o nosso presidente não vai admitir o Mourinho a 4 ou 5 de setembro, não é? A questão é essa, não é? Portanto, é que andamos a repetir isto. O Schmidt prepara a época, vai-se embora e entrou... Porque atenção, há a cláusula que foi muito elogiada e bem negociada pelo Rui Costa, de que se no final da época o Benfica não pretender continuar com o José Mourinho, a cláusula de rescisão, né, ou indenização é uma coisa residual, chamemos-lhe assim, mas também existe o reverso da medalha. Mourinho pode fazer o mesmo. Portanto, qual é a política? Estamos a entrar aqui num campo que já vem de trás, não é? Vamos com a sede toda ao pote, como se costuma dizer agora em janeiro, para dar a Mourinho armas, para Mourinho depois no verão chegar e dizer afinal já não quero mais, ou o Rui Costa perceber que não ganhou nada e vamos fazer outra vez um corte. É muito difícil. Eu queria também... Então, porque repara, se nós, eu dizia assim, nós temos a taça, eu tinha-me esquecido até da taça da Liga, sim, que nós também podemos ganhar, não é? Sim, sim, e mas, título, não é? Claro, mas a importância que eu dou à taça da Liga é nenhuma, não é? Mas nós na taça de Portugal, passando este adversário, vimos jogar ao Dragão. Uhum. Portanto, do ponto de vista de jogo, é obviamente em Portugal o jogo mais difícil que temos para fazer. Sem dúvida. Não há como fugir disso. Portanto, a nossa situação não está fácil. E não é fácil no Benfica, apesar do que eu disse, alguém assumir em janeiro, do tipo, isto está perdido,
vamos preparar a próxima época. Nenhum treinador e nenhum presidente vai dizer isto nunca. Ora, se as coisas continuarem a correr mal e os resultados não aparecerem, Mourinho será tão vítima como qualquer outro. Sim, sim. Portanto, como é que o Mourinho, o grande Mourinho, digamos assim, vai lidar com o insucesso? Pois. E esse pode ser um problema. Sim, sim. Se eu estiver completamente errado, ótimo. Felizes da Estarei vida. cá semana a semana Felizes a dizer, da vida. pá, eu sou um burro, não percebo nada disto, e ainda bem. Não, ainda E que o estamos Benfica numa ganhou. fase da temporada em que realmente as janelas de oportunidades estão aí. Certo. E vamos falar daqui um bocadinho também sobre o que aí vem ainda. Só para fechar o capítulo José Mourinho, eu gostava só de filosofar aqui sobre uma questão que José Mourinho já referiu várias vezes e até alguns jornalistas, colegas, têm feito um bocadinho esse favor a José Mourinho de lhe dizer mas não tem tido tempo para treinar, desde que chegou, está tudo certo. Mas eu deixo uma pergunta no ar. Aliás, deixo duas. Há uma verdade que é inequívoca. A falta de tempo para treinar é algo que no futebol moderno é natural. Não vai desaparecer, a não ser que haja uma greve um dia. Faz parte do processo. Faz não é? parte do processo, sofre o Benfica, sofre o Sporting, sofre o Futebol Clube do Porto, o Real Madrid, o Liverpool, o City A e não por aí ser fora. que não queiramos estar na Champions. É isso. Portanto, neste caso nem é só nas Champions, é nas competições europeias no geral, não é? Só se fosse esse o Portanto, é algo que existe. Vamos continuar a lamentar-nos ou vamos tentar adaptar-nos? Claro. E depois a segunda pergunta é, não é precisamente nestes cenários ou neste cenário de dificuldade, onde o detalhe importa, que os maiores se destacam? Claro. Portanto, se calhar em vez de desculpa, não devia Mourinho ser o treinador que acha que é e que foi, e que se calhar ainda é em parte, e em vez do lamento vir a magia e vir de facto aquilo que faz alguém ser 1% melhor do que o outro e ao sucesso, porque eu acho que é muito isso. O contexto é este. E o Benfica é um clube que vai estar nas competições europeias, quer ganhar os títulos todos internos, portanto tem que jogar a Taça da Liga em janeiro, tem que jogar a Taça de Portugal, e portanto vai ter que encontrar fórmula para isto resultar. Não vamos andar eternamente a dizer não há tempo para treinar. E repara, dezembro e janeiro, os 2 próximos meses, abrindo aí a discussão sobre o que vem a seguir, nós temos a decisão de Champions, com os 3 jogos de que já falamos, dezembro e janeiro, a Taça da Liga, a Taça de Portugal, provavelmente, eu não estou aqui a antecipar nada, mas Sim. é provável que o Benfica e o Porto passem Primeiro os seus adversários, não é? E passando os seus adversários, haverá um Porto-Benfica ainda no mês, creio que de janeiro. Taça Portugal, Champions e os jogos decisivos de campeonato, Sim. que vão dizer se nós estamos na luta ou Esses não. não param, não é? Esses estão lá. E isto é agora. É isso. Ou seja, isto não vai acontecer em maio. E a responsabilidade é de quem? Do treinador. E não é do Bruno Lage. Não. É do José Mourinho, não é? Portanto, eu quero acreditar, e o quero acreditar é apenas um desejo, é uma fé, porque o meu racional diz-me que Mourinho não vai conseguir, é a minha expectativa. Agora, dirão assim, está a ser negativo, está a ser isto. Gente, é a minha opinião. Claro. E essa é a parte gira do futebol. Sem dúvida. Nós vamos intercalar temos aqui os opinião. episódios positivos. Este eu avisei logo que havia uma boa notícia uma má notícia. e uma má notícia. Portanto, estamos aqui. E porque eu hoje estou para ser polémico, e isto não é para debatermos, é só para eu deixar esta pergunta no ar, que eu sei que pode ser injusta e vai ser injusta até em parte, mas eu não consigo livrar-me disto antes de avançarmos. Eu tenho que recuperar um bocadinho um dos temas da campanha eleitoral, que era esta ligação umbilical de José Mourinho com Mário Branco, que se um não continuasse, o que é que seria feito do outro? E eu não deixo de achar irónico, embora, e aqui entra um parênteses muito grande, não fosse José Mourinho o treinador do Benfica em julho, quando Mário Branco chega, todos os reforços, ou quase todos, se não me falha a memória do Benfica, chegaram ao Benfica depois de Mário Branco iniciar funções, acredito eu. Com alguma influência dele, não é? E que acredito eu que antes dele iniciar oficialmente funções já estaria envolvido em todo o processo. Ainda havia Rui Pedro Brás, que também esteve... Sim, mas acho que deve ter sido articulado. Articulado. E, portanto, eu não deixo de achar irónico, e não quero que comentes, se não quiseres comentar, é só para eu deixar esta ideia no ar, que José Mourinho ache este plantel tão mau, tão desequilibrado e tão carente de atitude competitiva em muitos jogadores, quando teve dedo da pessoa que
se não continuasse, seria o fim do mundo no Benfica, porque um não vive sem o outro. Dei por mim a pensar nesta ligação, portanto, as conversas entre Mário Branco e José Mourinho devem ser giras por estes dias, porque o plantel foi construído em parte também por Mário Branco, portanto... Eu imagino que Mourinho, como é que tu foste contratar este gajo? É isso, meu, o que é que tu fizeste? Deve ser uma coisa deste tipo. Deve ser do género, mas como os dois foram tão ligados na campanha eleitoral... Acho que vale a pena pelo menos fazer pensar sobre isto, porque o plantel está lá e está à vista de todos. João, o que vem aí, vamos retomar o que eu disse no início, é o Nacional, sábado, não sabemos quando é que este jogo acaba. Sim, sabemos que começa sábado às 6 da tarde. Portanto, está no voeiro. Vai haver no voeiro. E não precisas de nenhuma app para ver a meteorologia, não é? Quer dizer, gente, é fácil, não é? Pagamos impostos, morremos e há no voeiro na Chopana em novembro, dezembro, por aí fora, não é? Portanto, o que nos leva sempre àquela pergunta: porquê é que não se faz este jogo às 2 ou 3 da tarde, onde a probabilidade de, não é? Sim, e depois há outra, já não sei... que na Madeira há sempre nevoeiro a qualquer hora, também certo, é verdade. Sim, mas lá em cima é mais... E mais provável. Mais provável. Tudo certo. Mas depois também há esta questão, quer dizer, há alturas do ano mais prováveis do que outras. Isto já foi um debate que eu tive... Foi o ano passado, há 2 anos, que o jogo do Benfica lá também... já aconteceu mais que uma vez. Aconteceu mais que uma vez. A última foi o ano passado, há 2 anos. Há tantas condicionantes no sorteio da Liga que não pode haver um clássico antes da 5ª jornada e isto e aquilo. Pá, por favor, eu não sei, posso estar a dizer a maior barbaridade do mundo, e se alguém responsável pela organização do futebol e do campeonato estiver a ouvir e a ver, eu estou totalmente aberto a esta explicação. Se não se pode tentar minimizar, eu sei que o Nacional vai jogar com muitos, tem que jogar em novembro e em dezembro lá, mas tentar salvaguardar alguns jogos noutra altura, tentar entender-se com o Nacional, porque é muito bonito o Nacional jogar em casa e tem todo o direito de jogar na Chopana. O que eu acho que já não tem direito é, época após época, haver constrangimentos, e não é só Benfica, vários clubes já tiveram problemas lá, em jogos na Chopana num determinado período do ano. Que resolvíamos isso fácil, obviamente, se o Nacional jogasse noutro sítio, é óbvio. O Marítimo joga também na Ilha da Madeira e não tem nenhum desses problemas que eu me lembro. Não tem. Isso. Porque a zona, de facto, entre a Chopana... São coisas diferentes. É preciso perceber o microclima da Madeira. Exatamente, está tudo certo. Mas também é verdade que há jogos que têm mais impacto por causa das transmissões televisivas que outros. Claro. Agora, também é verdade, e eu já creio que também disse isso a semana passada, o jogo da seleção às 2 da tarde deverá ter sido o programa, eu ainda não tenho os números, mais visto do ano. É provável, obviamente também era um jogo importante da seleção, mas era um domingo à tarde, às 2 da tarde. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso em termos televisivos. Não era possível meter um Nacional Benfica, um Nacional Porto, um Nacional Sporting, não sei, às 2 da tarde. E eu quero acreditar que é possível. Pois. E não quero crer que no caso do Benfica isso fosse um problema do ponto de vista da televisão. Não acho que seja. Acho que não. Os adeptos do Benfica, como eu os vejo e os sinto, a malta organiza a nossa vida para a hora do jogo, claro, e em cima da hora do almoço. É perfeito. E aqui entra esta questão, e eu sou publicamente, até nas minhas redes sociais, e por princípio alguém que olha muito também para os outros clubes, claro, e acho que todos devem ser tratados por igual. A verdade é que a própria Liga Portugal não trata todos por igual, claro, a partir do momento em que há constrangimentos no sorteio, dizendo que não pode haver um Benfica-Porto, Benfica-Sporting, Sporting-Benfica, Porto-Sporting nas primeiras 5 jornadas. Portanto, é a própria Liga a fazer essa distinção. A partir do momento em que assume que há clubes de primeira... tipo de critérios que pode ser introduzido. Exato. Eu confesso, e eu gosto da ideia, gosto muito da ideia inglesa de a primeira volta está resolvida com um sorteio puro e depois a segunda volta tem um conjunto de condicionantes e o sorteio pode não corresponder exatamente, porque isso pode valorizar a competição. Não é espelho. E, portanto, eu acho que isso pode ser uma boa ideia. A questão dos critérios também percebo que muitas vezes tem a ver com a questão da participação. Estou-me a rir só por uma razão. Por causa do tempo. Sim, é inacreditável. 54 minutos, já tens noção disso. Vamos só olhar um bocadinho, porque
sempre. Houve alguém que comentou no YouTube, e nós vamos manter a regra, eu sei que tens, às 5 e tal tens que sair, que foi, não ponham limite de tempo porque é muito bom ouvir-vos. Portanto, vamos continuar. Pois, eu admito que sim. E nós temos N coisas para falar, mas já vimos que não vai ter tempo. Muitas, mas para além desse nacional, e eu sei que tu querias refletir um bocadinho sobre o futuro próximo, até final do ano, para não dizer aqui nenhuma barbaridade, Nacional, Sporting, Nápoles, Moreirense, Farense, Famalicão e Braga. Isso. É o que o Benfica tem até final do ano. Era um bocadinho encaixar na reflexão que fiz antes. Acho que temos aqui um momento decisivo da época, que nos vai dizer, na Champions, pelo facto de jogarmos com o Nápoles, e o único resultado possível é ganhar. E depois, eu já sei que o pessoal vai fazer contas, e eu também as faço. Empatamos com o Nápoles, fazemos 4 pontos, ganhamos à Juventus e ao Real Madrid fazemos 10, estamos apurados. É verdade. Mas eu diria que é mais fácil ganhar ao Nápoles do que ao Real Madrid. Não, o que eu acho giro aqui é que partimos todos do princípio que é mais fácil ganhar em Turim às Juventus. Isso, já dámos como adquirido. Eu sei que o passado recente, no geral... Mas não vai acontecer sempre. Não vai, tem acontecido. E depois, no campeonato, temos um conjunto de jogos que também não são nada favoráveis. Portanto, eu acho que estamos a entrar na fase que vai decidir o campeonato, a época, e... é preocupante porque quando nós jogamos melhor estamos sempre mais perto de ganhar e o Benfica não tem jogado bem. Portanto, o meu sentido de preocupação não tem nada a ver com colocar em causa o meu benfiquismo. Eu acho sempre que o Benfica vai ganhar, sempre. Mesmo quando o jogo acaba, eu acho que ainda vai acontecer qualquer coisa que ainda pode dar a vitória ao Benfica. Meus amigos, este é o homem que foi ao Estádio da Luz na semana a seguir a Vigo. Sabes que fez anos ontem. Eu sabia, eu disse, eu vou deixar passar. O Celta não deixou passar isso em claro, infelizmente, nas redes sociais. Tem todo o direito, obviamente, mas vamos ser perseguidos por Vigo até ao final desta primeira temporada do canto do Benfica. Mas este foi o homem que foi à Luz depois do 7-0 a acreditar que se a gente marca cedo. Se a gente marca cedo, a coisa pode ser que não é? Não, mas eu acho que, e brincadeiras à parte, nunca vamos, obviamente, estar todos de acordo, ainda bem, porque a democracia é uma coisa muito bonita. Mas nós estamos aqui para pôr alguma racionalidade de volta e meia também nas análises que fazemos. Eu, se calhar, mais do que tu, porque tenho todo um background de jornalismo, portanto, também puxa-me sempre um bocadinho para esta racionalidade e sentido crítico, e seria... Primeiro, uma hipocrisia, segundo, uma falta de noção, estarmos aqui a dizer que está tudo bem, agora só por ganharmos 2-0 em Amsterdão ao Ajax. Não é o pior Ajax. É isso, é muito mau, mas está ganho, foi importante, e seguimos viagem sobre o Sporting. Para a semana temos outro episódio para nos debruçarmos sobre isso. Caríssimo, antes de irmos às figuras, às memórias, eu não vou esquecer das modalidades esta semana, porque senão tu pimba, porque também houve muita modalidade europeia esta semana. No futsal empatamos 9-0, não foi? Exatamente. Foi empatamos 9-0 no Azerbaijão. Um jogo de grande qualidade, fizemos... Digamos que foi um passeio, mas era um passeio que era obrigatório fazer. É isso, não é? É daqueles jogos que tem que acontecer nesta forma de organização da Champions, e que faça o resultado do Benfica e do Sporting, provavelmente irá dar um Benfica Sporting na próxima ronda. Mais um clássicozinho. Mais um clássico, que no futsal significa o melhor jogo do mundo. Sem dúvida, é isso. Portanto, os jogos de futsal entre o Benfica e o Sporting são de facto algo especial. Sim. E valorizar isso. E nós estamos bem nas provas europeias, o hóquei também, não é? Ganhou, teve um excelente resultado. 3-2. E no voleibol feminino? Sim. Perdemos. O resultado não é o melhor, mas estamos a falar com uma grande equipa. Era isso que eu ia dizer. Não, o Fenerbahçe é uma superpotência do voleibol, neste caso do voleibol feminino, e o positivo aqui é estar lá, porque é de facto algo que não acontecia há muitos e muitos anos, e portanto todo o percurso, nós falamos aqui da equipa de vôlei feminino do Benfica nos episódios anteriores, estar onde está agora na Liga dos Campeões é o mérito que se deve dar a esta equipa. O que vier agora de bom é quase um suplemento, chamemos-lhe assim, e servirá obviamente para o Benfica se reabituar no vôlei, neste caso no vôlei feminino, a estar nesses palcos. Portanto fica essa nota. Já foi há uma semana também, mas voltar ao futebol, mas ao futebol feminino, não pela derrota da equipa em Paris por 2-0, mas aquelas imagens nas bancadas, foi Benfica a ser Benfica, não é? É que nós andamos sempre atrás desta frase do não há pai para o Benfica. De facto, os adeptos do Benfica são qualquer coisa de especial. É óbvio que estamos a falar em causa própria, estamos a falar de nós,
mas também se nós não nos elogiarmos a nós, quem é que o irá fazer? Discordo nisso. Essa frase costuma-se dizer que se não nos elogiarmos a nós próprios, quem é que o irá fazer? Acho que no caso dos adeptos do Benfica, já todos há muita gente a elogiar sem sermos nós também, não é? É um bocadinho por aí. Ainda ontem notava-se na bancada com a transmissão televisiva que muitas vezes as colunas no setor do Benfica estavam um bocadinho mais altas que a dos outros adeptos, e é uma coisa que eu gosto. Agora, eu gostava que isto acontecesse e que a nossa equipa estivesse em alta, não é? Porque às vezes parece que estamos a falar disto porque não ganhamos em campo. Não, valorizamos ambas as coisas. E as imagens de Paris, eu não havia quase mais adeptos no estádio, a não ser os adeptos do Benfica. Há alguns planos que depois foram divulgados nas redes sociais, que realmente só se ouve vermelho, e foi um espetáculo inacreditável. Vais dar a resposta à tua pergunta agora antes das figuras e da memória? Pode ser. Porque depois temos aqui uma coincidência. Dizer-vos que o desempate nas competições europeias nem sempre foi exatamente como nós temos agora. Haverá gente que se lembra daquele formato de prolongamento em que quando havia um golo o jogo acabava imediatamente aí. Portanto, é uma coisa relativamente recente. Isso, exatamente. O Euro 2000 foi decidido assim. Exatamente. Aliás, a meia-final, entre Portugal e França, é decidida assim. Portugal-França, aquele lance com o Abel Xavier não deu mão. Acho que foi esse. Estava eu a dizer que houve outras formas de decidir os jogos. Então nós jogamos na Holanda, perdemos, ganhamos, na Luz perdemos, e então é marcado um terceiro jogo para perto de Paris, e nesse terceiro jogo 0-0 ao fim dos 90 minutos, e depois vamos para o prolongamento, e no prolongamento o Ajax do Cruyff ganha 3-0. E portanto a pergunta que eu vos fazia era essa: que jogo tinha sido esse e quanto é que tinha ficado? Portanto, nós temos 3 jogos com o Ajax ali no fim dos anos 60, de um lado o Eusébio e do outro lado o Johan Cruyff. Mas também era giro lembrar que no ano seguinte nós tivemos uma eliminatória com o Celtic, e em que também há uma situação de empate a 2-1, creio eu, entre os jogos das duas equipas, e é decidido por... Não foi 2-1, foi 3-0, creio eu, de memória. 3-0 em Glasgow e 3-0 na Luz. Mas o relevante não é isso. Foi decidido por moeda ao ar. Vocês imaginem a situação, e tu falavas... Sim, o meu pai lembra-se dessa história. Eu fiquei a conhecer essa história por intermédio do meu pai, que me diz sempre que o meu pai tinha 11, 12 anos nessa altura, portanto não estava a ouvir o relato, a informação que vinha da rádio, malta toda à volta, e que há ali aquele momento de suspense que é no final, vai a moeda ao ar, a moeda cai e o relatador diz: sai Benfica, não, sai Celtic. Pronto, e está tomada aí a decisão. Eu imagino, só consigo imaginar. Vocês estão a imaginar uma eliminatória europeia? Foi segunda ronda, estávamos a confirmar isso antes do programa, em que está em causa tu passares mais uma eliminatória numa competição europeia, e chegas ali a uma altura, tu nem estás a ver o jogo, estás a ouvir o relato, e o meu pai diz, obviamente também será um bocado fábula na cabeça dele a recordar esse período, que o próprio estado era um silêncio inacreditável. Quase que se ouvia a moeda a cair. Se houvesse uma câmara slow motion, tu imaginar a moeda e a moeda... Quer dizer, nem o Tarantino, né, ou o Christopher Nolan se lembram de uma coisa dessas. Né? Portanto, fica essa referência no fundo e a resposta à pergunta, para irmos então agora às nossas rubricas. Vamos, sim senhor, vamos à figura da semana. Como sempre, prioridade. A figura da semana, vou dizê-lo de forma abrangente, os adeptos do Benfica. Já fizeste a referência a Paris, agora a referência a Amsterdão. Dizer também que desapareceram figuras importantes da bancada, da nossa bancada, e dizer que, na medida importante, no sentido que todos nós somos o Benfica, os adeptos do Benfica, os sócios do Benfica, a forma como nós apoiamos o nosso clube, e é importante dizer que nós, o estarmos na bancada, não significa só estarmos na bancada como podemos estar noutro sítio qualquer. Significa que há uma cumplicidade entre todos. E é neste sentido que eu acho que vale a pena reforçar o papel do futebol e da malta que nos está a ouvir. Nós, se somos parte de um coletivo, seja lá ele qual for,
se o nosso coletivo são os nossos amigos, se o nosso coletivo é a nossa bancada, se o nosso coletivo é quem nos estiver a ouvir neste podcast, peguem no telefone e conversem, falemos, conversemos uns com os outros, tenhamos a predisposição de estar com os nossos amigos, de estarmos atentos aos nossos amigos, porque nós todos juntos certamente seremos mais capazes de tornar o Benfica ainda mais forte, e nesse sentido eu acho que essa é a mensagem que eu levo destes dias, é que nós somos todos parte e somos todos Benfica. Eu disse aqui logo no início que o Benfica é muito grande e cabemos todos, mas temos que caber todos sem sermos indiferentes uns com os outros. Portanto, fica esta mensagem positiva de que nós temos todos que olhar por nós todos, e se houver alguém que num momento menos simpático precisa da nossa ajuda, nós temos que estar lá, dar essa mão. E, portanto, esta figura da semana, os adeptos do Benfica. Muito bem. A minha é individual, já falei dele aqui hoje, porque acho que quem está de fora 290 dias e joga nem que seja um minutinho ou dois, merece ser figura para mim. É o caso do Manu. Todos nós já jogamos futebol, todos nós, eu por exemplo já tive uma lesão grave há uns aninhos, longe do nível do Manu, como é lógico, mas imagino o que é que psicologicamente isto faz com o jogador, e portanto ele ter regressado à competição, é a minha figura, o Manu, agora que ganha o ritmo e consiga estar ao melhor nível, e que o Bá e o Bruma se juntem rapidamente ao Manu, mas é a minha figura da semana, ao regresso do Manu Silva. Tempo agora para a memória da semana. No caso da memória, vou inverter, vou começar eu, porque é aqui que entra a nossa coincidência, curiosidade, porque sem falarmos, o João Paulo tinha escolhido a pergunta sobre o jogo em Amsterdão em 68-69, cuja resposta ele acabou de dar há bocado, e eu tinha escolhido para a memória da semana precisamente esse jogo, porque foi a nossa primeira vitória em Amsterdão. O desfecho, infelizmente, já sabemos, depois foi na negra a tal derrota no Stade de Colombe, em França, nos arredores de Paris, mas numa semana em que voltamos a ganhar em Amsterdão, só sabemos ganhar em Amsterdão. O Benfica tem 3 vitórias em toda a sua história, em 10 jogos frente ao Ajax, foram as 3 na cidade neerlandesa, e eu recordava esse jogo a 12 de fevereiro de 1969, vitória do Benfica por 3-1 em Amsterdão. Depois o resto, o João Paulo já trouxe aqui o negativismo clássico que ele gosta de recordar. Pronto, fomos eliminados, mas isso já não interessa. Portanto, a minha memória da semana é essa vitória em Amsterdão em 1969. Eu, fazendo aqui o arranque oficial da minha campanha à presidência da República, 2000 e não sei quanto, portanto eu imagino que agora há de ganhar alguém durante 10 anos, e portanto eu lá para quanto é 61, cá estarei. Geralmente momento, é essa a idade. É essa a idade, portanto eu lanço desde já a minha candidatura, e não irei prometer que nas torneiras das nossas casas irá sair assim nada de muito especial por causa disso. Sair água já não é mau. Sair água já não é mau, mas achei boa ideia, porque tenho andado nos últimos tempos a tentar adquirir alguns livros que falam do Benfica, naturalmente da história do Benfica, das pessoas à volta do Benfica, e o último que li foi um livro relativamente curto, porque tenho A Glória da Europa, na Europa, um livro do João Vasco Almeida e do Frederico Valarinho, que fala sobre os 50 anos da primeira Taça dos Campeões, e que tem, obviamente o livro tem este elemento interessante, é que tem do outro lado a versão em inglês do mesmo texto. Portanto, é um livro que se divide em 2, uma parte em português de Portugal e uma parte em inglês, que suponho que seja de Inglaterra, mas que eu não tenho tanta capacidade de avaliar. E candidatas à presença da República Portuguesa, pronto, já não é mau. Não é mau. Dizer que lembrei-me à boleia deste livro, com muitos factos muito interessantes e muito curiosos, alguns que eu não fazia ideia nenhuma, mas dizer que tem aqui que na hora da festa o Sporting é irmão, porque cerca de 11 horas da noite um grupo de 300 pessoas benfiquistas encaminhou-se para a sede do Sporting levando bandeiras nacionais e do clube, e ali à frente da sede do seu maior rival de sempre, os homens do Benfica gritaram "Viva o Sporting!" e depois em cor entoaram o grito "Sporting, Sporting, Sporting!". De dentro vieram vivas ao Benfica como retribuição, e ouviu-se então afirmar: "O Sporting é irmão".
e para o ano lá estaremos os dois. Estamos a falar da Liga dos Campeões, ou da Taça dos Campeões. No ano seguinte, quem esteve lá fomos nós, e que voltámos a ganhar, mas de qualquer forma, para perceberem como os tempos eram diferentes, mesmo. A referência aos 50 anos, na altura, claro, mas ao primeiro título europeu do Benfica. Muito bem, caro Marcelo. João Paulo. Olha, o meu voto está já aqui garantido. O meu sentido de voto, aliás, neste programa temos o hábito de dizer qual é o nosso sentido de voto, portanto fica já aqui o meu. Caso decidas dar esse passo, tens todo o meu apoio. Meu caro amigo, foi um gosto mais uma vez. Creio que navegamos bem as ondas da boa semana e do menos bom que aconteceu no final da semana anterior. Cá estaremos para a semana, esperemos nós, para falar de um jogo que terminou com uma vitória na Madeira. Se não terminar, cá estaremos para falar dos minutos que se jogarem. E para a semana vamos ter o pré-clássico, pré-derby com o Sporting, mas teremos tempo para falar sobre isso na próxima semana. Para já agradecer ao João Paulo e agradecer à malta que fielmente tem estado desse lado. Continuem a comentar, continuem a dar a vossa opinião, porque aos pouquinhos estamos a melhorar os episódios, já não são tão maus como no início. Grande abraço. E viva o Benfica.